Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Masterpiece é o que a gente vai ver aqui nessa partida entre Fabiano Caruana e Oparin no campeonato dos Estados Unidos 2024. Se prepare que essa partida é realmente espetacular e também teremos a final aqui, a última partida da final do WR 2024. MVL, o acrobata do xadrez contra ele, Arjun Erigaiser. Lembra que a gente viu a primeira partida e terminou no empate. Aqui a gente vai ter a definição, tá bom? E aqui também tô muito empolgado que a gente vai ter aqui em breve o torneio europeu, galera. O famoso torneio europeu aqui por equipes, tá? Com a participação aqui de Gukesh, Erigaiser, Vincent Keimer, Bujanzi e o Dmitry Andreikin, tá? Então vai ser fantástico, vai começar aqui muito em breve, ó, a partir do dia 20 de outubro, logo mais começando aqui esse torneio, tô animadíssimo, tá bom? E tô animadíssimo também com as novidades aqui do XB Pro. Baixa o aplicativo na palma da tua mão, sabe, pegar uma pilha de livros de grande mestre, pega uma pilha, transforma isso num aplicativo que fica fácil de absorver esse conhecimento, e aí esse conhecimento se tritura e vai jogando pra dentro da sua cabeça. Baixa o XB Pro, tá bom? Pra você melhorar no xadrez pra todos os níveis, de 0 a mestre. Aqui inclusive é a aula de mestre, o princípio das duas fraquezas, dos finais, bem legal. Tava vendo isso daqui agora há pouquinho. Bom, galera, vamos dar uma olhada lá. Então aqui, Fabiano Caruana, começando com Grigori Oparin, abre aqui com o peão do rei E4. Temos aqui E5, os cavalos são desenvolvidos e o Caruana vai para a abertura italiana. Cavalo em F6, ataca o peão central. Temos aqui D3, fazendo a proteção. H6 controla a casa de G5. A3 dá uma casa de fuga para o bispo. E aqui bispo C5 foi jogado. O cavalo é desenvolvido. O A6 também dá uma casa de fuga para o bispo. E aqui bispo em E3, combatendo as casas escuras. D6 faz a proteção, não tem problema se dobrar os peões. A posição aqui fica bacana. As pretas estão controlando fortemente a casa central de D4. Roque coloca o rei em segurança. A dama vem para o jogo proteger mais uma vez o peão. Dá liberdade para o cavalo poder jogar. Cavalo D5 foi jogado pelo Caru, propondo trocas. Cavalo toma peão, toma cavalo atacado, sai. E agora? Dama em E1. Não dá para defender esse peão, mas dá para contra-atacar. Essa é a ideia do Caruana. E agora F6 foi jogado. E aqui cavalo D2. Que é isso, Caruana? E agora o peão? Não tá caindo aqui o peão? Está, mas é muita ousadia capturar aqui em D5 e levar um F4. Por isso o Oparin não brinca não. O computador aceita isso, hein? Fala que dá pra jogar tranquilo. Joga um bispo E6 aqui que tá seguro. Não tem problema que vai jogar um dama F2, você tem cavalo F4 ou cavalo F6. É muito difícil jogar dessa maneira, ok? Mas eu vou fazer a melhor linha segundo máquinas aqui. E é muito incômodo jogar dessa forma. E de qualquer maneira as brancas vão recuperar o peão. Portanto, Caruana e seus gambitos, né? Ele tem umas aberturas assim, ele gosta de entregar um peão para ganhar a iniciativa, é muito perigoso. O Oparin prefere jogar com desenvolvimento, bispo F5 foi jogado, cavalo em E4 ataca a dama. E agora nós temos bispo toma e peão toma. E dessa maneira ultra elegante, o Caruana conseguiu proteger o seu peão de D5. Que bizarro, né? Isso aqui é xadrez de altíssimo nível. Roque foi jogado pelo Oparin e agora B4 pelo Caruana. B6 foi jogado, temos trocas. O Caruana aqui conserta o peão do adversário, conserta. Aqui tá dobrado, ó. Falou, deixa eu te ajudar a consertar isso aqui. Inclusive, vamos trocar as damas. O que é que o Caruana tá querendo? Dama D6 foi jogado, dama toma, peão toma. Será que sem o Carlsen nesses torneios, nas partidas pensadas... Aqui no torneio dos Estados Unidos não tinha como, mas sem o Carlsen nas partidas pensadas... Será que o Fabiano... Será que o Carlsen fez aprendizes, fez discípulos? Vamos ver, porque o Caruana tá querendo jogar um final equilibrado. Será que o Caruana quer começar a tirar leite de pedra? A partida seguiu com torre de F em B1, atacando o peão, ganhando a iniciativa. Cavalo faz a proteção. E aqui bispo em E2, deixa o bispo em segurança. F5, F3, torre vem para A7, torre B3, prepara para dobrar. Temos trocas no centro, a torre vem para C7, luta, aqui domina a coluna C, e aqui C4, meus amigos, o peão protegido pelo bispo. G6 foi jogado pelo Oparin, e o Caruana joga com A4. A5 para a expansão na ala da dama, como progredir nessa posição? Para olhar isso aqui, esse peão não vai progredir, o cavalo não vai sair daqui, a torre não está fazendo nada. Caruana segue com torre C1, dá um pouquinho mais de suporte, dá liberdade para o bispo poder jogar. H5, o Oparin fica esperando para ver o que acontece. O Caruana joga um G3, rei G7, H4, nada acontece. Tá acabando o lancezinho, inclusive coringa. Né? O que é lance coringa? Rei G2, H4. Coringa, vai melhorando um pouquinho a posição. Torre de F em F7, rei G2, tá acabando. Torre F6, o Oparin tá esperando para ver o que acontece. O Caruana joga com bispo F3, a torre volta. Bispo E2, a torre vem para F6.
vai empatar dessa maneira. Mas o Caruana tem uma outra ideia. Segue com o lance torre A1. Que raio de lance é esse? Torre A1 jogado pelo Caruana. Será que ele tá querendo ganhar tempo? Será que esse lance ameaça alguma coisa? A partida segue com torre de F em F7 ou o Parim vai ficar só indo pra frente e pra trás pra ver o que acontece? E o Caruana pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero vencer. Segue com torre em F3, mudando aqui, não tem mais repetições. Torre toma e rei toma foi jogado. E aqui cavalo em E7, acreditando que dá pra proteger a posição. Caruana volta a colocar pressão, torre B7 protege o peão, e aqui está uma fortaleza, como é que você vai quebrar essa fortaleza? Caruana melhora um pouquinho a posição do rei, rei E3, cavalo G8 foi jogado, Caruana segue com G4, atacando o peão de H5, temos trocas e o cavalo vem para F6 com o tempo sobre o bispo. Bispo em E6, uma posição bem ativa para o bispo, passando o bispo mal à frente da cadeia de peões, isso aqui é uma aula de xadrez. Torre B8 foi jogado, o Parim continua se defendendo. E aqui nessa posição, Caruana vai para o único lance da posição. Parece partida do Alekhine, parece partida dos grandes clássicos. E eu acho que não é exagero comparar Caruana com Alekhine. Eu acho que o nível claro, as coisas evoluem. Caruana certamente é maior, né? Não Alekhine em relação aos demais na época dele, né? Era o campeão do mundo, não dá para comparar. Mas hoje em dia as coisas evoluem, comparando hoje com lá atrás, Caruana, evolução. Caruana parece o Alekhine aqui, o lance que ele vai fazer, C5, meus amigos. Um lance espetacular aqui do Caruana. Entregando um peão para criar dinamismo. Você não pode tomar com esse peão porque está caindo a torre, você tem que tomar com o peão de D. E você é forçado a tomar esse peão, não tem outro lance que você possa fazer, senão as brancas vão ganhar. Por isso, D por C5 foi jogado, o único lance da posição, e agora D6, o Caruana dispara o peão mesmo com o suporte capenga. O suporte é apenas o bispo, talvez potencialmente a torre, mas a questão toda é que as pretas estão muito próximas desse peão. Aonde ele vai? Torre H8 foi jogado pelo Parim. Além de tudo, esse peão está caindo. D7 dispara o peão. A torre não pode capturar, porque senão o peão promove. A partida segue com torre D8 e agora o peão está atacado duas vezes. Caruana captura em B6 e agora rei F8 foi jogado. Vamos entender? Cavalo não pode ser jogado por conta de torre B7, meus amigos. Olha o detalhe do detalhe do detalhe. Caruana vai fazendo aqui uma masterpiece. O peão não pode ser capturado. A partida segue com rei F8 e agora sim o rei consegue chegar a tempo. Mas aqui bispo C4, que lance! Retirando a única defesa do peão. Mas esse lance vem com um ataque duplo aqui, uma pancada na cesta horizontal. Rei G7 é o único lance que faz a defesa aqui dos dois, de uma maneira saudável, né? Aliás, é o único, porque rei F7 aqui, a casa de F7 não está disponível, e capturar o peão seria um erro com qualquer peça que fosse, porque as brancas têm uma posição muito mais ativa, um peão passado, então não dá. Por isso o rei G7 foi jogado, e aqui o Caruana segue com o lance bispo B5, protegeu o peão. Mas Rafa, agora não é só tomar, continua não podendo fazer isso por conta de torre D6, e aqui vai cair peça. Por isso a partida segue com rei F7, agora o rei ganhou acesso a essa casa, mas aqui o Caruana segue com uma sequência impecável, uma masterpiece ele vai desenhando aqui, torre C6. Mais uma vez, retirando, bloqueando a única defesa do peão, partindo para cima dos peões, dos cacos de peões que sobraram pelo tabuleiro. Cavalo por D7 foi jogado protegendo os dois peões, mas agora o Caruana segue com bispo C4, que sequência, que final! Rei E7 foi jogado, torre E6, joga o rei para casa de F7, porque aqui, rei F8, torre por G6, então rei F7 foi jogado e agora torre por E5, esse lance vem com cheque, não dá tempo de capturar a torre, por isso a partida segue simplesmente com o lance rei em F8 e aqui o Caruana volta, torre em E6, volta a atacar, torre B8 foi jogada, aqui também é possível jogar um rei F7 para proteger o peão, mas está vindo torre A6 com cheque, capturando outro peão na sequência. Caraca, que masterpiece. Torre B8 vai para o contra-jogo. Caruana fecha a coluna. Torre B7 protege o cavalo. Torre por G6 captura mais um peão. Meu senhor. Cavalo em E5 foi jogado, mas depois de simplesmente torre G5, meus amigos, Grigori Oparin abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Está explicado porque o Caruana é o número 2 do mundo, meus amigos. O cara realmente está numa fase espetacular. Eu quero ver o próximo torneio de candidatos. Eu acho que o Caruana
tá numa fase incrível, aí será que ele vai conseguir um dia ser o campeão do mundo? Porque ele tem tudo para isso, tudo para isso. Mas precisa vencer o torneio de candidatos, que ele jogou e não conseguiu vencer. Quem venceu foi o Gukesh, vai jogar contra o Ding Liren esse ano. Mas o Caruana ainda tem possibilidades aí pela frente. 95,5% de precisão para o Caruana, 91,2% para o Oparin. O Caruana jogou muito firme. O Oparin jogou muito bem, mas 95,5% aqui jogou de uma maneira perfeita e um final realmente digno de livro, uma partida digna de livro, um final espetacular aqui do Caruana. Por enquanto, Caruana vai liderando o torneio dos Estados Unidos 2024, que teve até caso de polícia, né? O Christopher Yu tá banido do St. Louis Chess Club. Quando o Caruana venceu o Christopher Yu, o Christopher Yu ficou muito chateado, muito nervoso. Eu creio que porque o Caruana... A posição era equilibrada e o Caruana conseguiu, com mais experiência, né, levar a partida para um final, que é o que ele tem feito aqui nas partidas. Ele ganha no final. Ele tá meio que pegando essa característica do Carlsen, né? E o Christopher Yu ficou muito nervoso. Até aí tudo bem, todo mundo fica. Pode acontecer, alguns ficam, outros não, mas é normal. Né? Aí ele pegou e na hora de terminou a partida, o árbitro veio lá pedir a planilha, ele rasgou a planilha, amassou, né? Normal, pessoal. Até aí eu não julgo, não, de forma alguma. Eu acho que não é fácil, não é fácil. Quem joga torneio presencial, cara, sabe que vai viver muitas emoções. Cada um lida de um jeito. Eu chegava, saía das partidas e ia pro quarto chorar. E não quando eu perdia, não, quando eu ganhava, tá? Porque eu dava toda a minha energia ali, toda a minha energia. Saía esgotado ali, todo o foco, toda a concentração. Ia pro quarto chorar, isso é normal. Pergunta pra qualquer jogador de xadrez, já chorou? Já, todos. Não é impossível. Talvez um outro não, mas a grande maioria em algum momento já chorou. O xadrez mexe com as emoções. Christopher Yu ficou nervoso, rasgou a planilha. Até aí tudo bem. O problema é que dizem que logo em seguida ele saiu dali furioso e que encontrou uma repórter pela frente, uma mulher, estava de costas e eu não sei o que aconteceu, não sei os detalhes, mas o que contam é que ele agrediu ela por trás e deu um soco na nuca dela e derrubou ela. Não sei, alguns dizem que foi na nuca, outros que foi nas costas, o fato é que foi por trás. E é uma mulher, e derrubou a mulher, e na hora chamaram a polícia, e parece que ele até foi pego na hora, não sei se foi para a delegacia, se foi preso. Nos Estados Unidos a coisa é séria, né? A coisa é bem séria. Esse tipo de agressão muitas vezes pode ir preso, mas eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei os detalhes, mas o fato é que ele foi imediatamente banido do St. Louis Chess Club, ele não pode mais jogar torneios lá, né? Ele não foi suspenso, ele foi banido, né? E é um jogador muito talentoso, 17 anos de idade, e realmente um drama aí pro xadrez mundial, virou um caso de polícia, né? Bom, meus amigos, vamos aqui para... Aí as implicações para o torneio é que agora todos os pontos dele foram cancelados, isso mexe na pontuação geral do torneio, claro que tem implicações ali também, práticas, né? Mas por enquanto o Caruana continua na liderança. Final do WR Chess 2024, Maxime Vachier-Lagrave, o acrobata do xadrez, contra ele, o Arjun Erigaisi, meus amigos, é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que ele é o número 3 do mundo, 4 agora talvez. Número 4 é top 5 mundial, tá bom? Peão do rei foi jogado pelo Lagrave. Primeira partida eles empataram. Aqui, Armagedon, eles empataram as duas. Armagedon significa que o Lagrave começou com mais tempo, mas o Erigaisi tem a vantagem do empate. Os cavalos são desenvolvidos Petrov. Quem quer empatar joga Petrov. Não é bem assim. Hoje em dia, o Nepomniachtchi ganhou 2 vezes o torneio de candidatos jogando a Petrov, ganhando dos grandes mestres, dos super grandes mestres, jogando a Petrov. Não é mais uma abertura para empate, tá? Igual o Sistema London. Sistema London é porcaria, é só para iniciante. Não é mais. É jogado em alto nível. Petrov não é para empate, é para ganhar. Inclusive o grande mestre André Diamante brilhantemente fez um curso sobre a Petrov do Nepo, né? Inclusive quem quiser saber mais, entra lá, aqui no link, na descrição do vídeo tem o link para os cursos em videoaulas aí do grande mestre André Diamante, tá? Vale muito a pena, vale muito a pena. Tem cursos sobre tudo, são 18 cursos pelo preço de um, é um material fantástico, precisa ter em videoaulas ali. Eu quando joguei meus torneios, certamente eu ia lá, né, para fazer os meus preparos e via lá os cursos, tem as PGNs que o grande mestre André Diamante montou de maneira brilhante, vale muito a pena. E tem a Petrov do Nepo lá, que é a Petrov para ganhar.
Cavalo por E5 foi jogado pelo MVL, entrando nas linhas principais de Petrópolis, porque aqui você pode ir para uma 4 cavalos, né? A linha que a turma gosta de jogar é essa aqui, né? Aí quando eu tô de negras eu jogo isso aqui. Aí quando eu jogo aqui a turma captura, não fica ansiosa de recuperar a peça, né? Fica ansiosa aqui, porque o preto por enquanto sacrificou uma peça. Fica ansioso para recuperar. Eu não fico não, eu jogo essa, ó. Eu adoro jogar isso aqui, eu adoro jogar isso aqui. Isso aqui é uma pancada. O cara não sabe mais o que faz. O cara já não sabe mais. A barrinha tá dando equilibrada. O cara já não sabe mais o que faz aqui. Porque as brancas têm uma peça a mais, mas esse cavalo tá atacado, tá vindo garfo, tá vindo uma tempestade de peões. Isso aqui é muito legal de jogar. A partida seguiu com cavalo por E5. Não foi pra linha de 4 cavalos. D6, aliás, nas 4 cavalos. Para, Rafa, de ensinar porcaria. Para. Não vai ensinar o Gambito Halloween. Não! Por favor, não. É o Gambito Halloween, meus amigos. Dá pra jogar isso aqui, ó. Pontuação, ó. É pouco ruim para as brancas isso, é só um pouco ruim. Eu já ganhei do Rafael Chess jogando isso daqui. Vocês conhecem o nível do Rafael Chess. O cara é um monstro, né? Joga demais, ganhou do Jing Liren. E ele já ganhou do Jing Liren e eu já ganhei do Rafael Chess. Agora que eu parei para pensar nisso, rapaz, eu acho que eu sou talvez o melhor jogador do mundo. Bom, aqui é o Gambito Halloween, só um adendo aqui, é uma porcaria maravilhosa de se jogar. Isso aqui é incrível de se jogar. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu adoro jogar isso aqui. Olha só, as brancas com uma peça a menos, mas com um ataque formidável. O Stockfish falando, vamos ver o que acontece. Aqui tem essa linha onde toma, ele joga dama em F6 e o peão parece que vai cair, mas você tem esse lance cavalo B5 no limite, né? Ameaçando ir lá para C7. Coisas incríveis. Bem jogadinho dá ruim, mas é que a grande chance é que seu adversário não conheça os melhores lances das negras para escapar do Halloween e dar partidas interessantes. Agora, Rafa, para de ensinar coisa errada pra turma, né? Parece aquele vô que tá ensinando palavrão pro netinho, né? Para com isso daí, vamos pro xadrez de verdade aqui. A partida seguiu com cavalo por E5, D6, o cavalo volta para F3, cavalo por E4, recuperando o peão. Jogadores de Petroff, só um detalhe, né? Tem gente que já toma aqui o peão, cuidado com dama em E2, né? O cavalo aqui tá preso, aí você sai com o cavalo, perde a dama, né? Então aí, ó, mais uma armadilha que o Rafael tem. Hoje tá o dia das armadilhas. Tem saída isso? Cara, as pretas perdem um peão, tá? Dama E7 é a única maneira de escapar, porque depois de dama pro cavalo tem D6, é verdade, mas, como eu falei, as pretas aqui acabam perdendo um peão, tá? Não perde uma peça, como muita gente acha, ou não perde a dama, também a força perde um peão, tá bom? Então não é bom as pretas tomarem direto. Joga D6 aqui. E agora tem o ataque Cochrane. Chega, Rafa, chega, mas tem também, dá uma olhada depois. O Cochrane é fantástico. Vamos ver a partida. D6 foi jogada, é porque eu sou apaixonado pela Petroff, então é o meu mundo, né? Então isso aqui eu falo com alguma propriedade, com alguma experiência também. Cavalo por E4 foi jogado, D4, experiências de derrotas infinitas, D5 foi jogado e agora bispo D3, bispo DC, né? Porque experiência pode ser boa, pode ser ruim. Vai, Rafa, quero ver a partida. Roque, C4, atacando o defensor do cavalo, C6 faz a proteção. Cavalo C3 e aqui cavalo por C3 foi jogado, tá bom? Temos trocas, peão por C4 foi jogado e as pretas têm uma boa abertura, um bom desenvolvimento. Vejam que eles jogaram isso daqui com muita velocidade. Bispo G5 foi jogado pelo MVL, dama atacada vem para 5 contra-jogo, atacando o peão, pressão no bispo também, o cavalo tá amarrado na defesa, cavalo H4, alto risco. MVL acrobata, deixa o bispo solto, parte para cima do bispo de F5, larga o peão de C3, uma loucura já virou essa partida. Por enquanto o bispo está atacado. Dama por C3 aqui não funciona, porque o cavalo captura e está caindo o bispo também, mas está caindo esse outro bispo, né? Então as brancas acabam tendo uma posição melhor aqui. Ah, mas dama D5 ataca as duas peças. Bem observado. Bispo E7 defende as duas e ainda ganha um tempo sobre a torre, que no final das contas, além de tudo, ficou sem casa. Meus amigos, não à toa o MVL é o acrobata do xadrez. Bispo em E6, o Erigais não dá margem para nada. Bispo toma, dama por G5 foi jogado. E aqui o cavalo vem para F3, porque agora o bispo tá atacado, o cavalo tá atacado, só o MVL sabe jogar assim. E ele joga ao toque. Cavalo em F3 salva uma das peças, bispo em H3 salva a outra peça, por enquanto igualdade material. Dama por C3 foi jogada agora pelo Erigais. E agora, hein, MVL? Segue com torre B1 numa boa. Sai da pressão da dama, coloca pressão na coluna B. B6 defende. Dama em E2 dá mobilidade. Vai tentar castigar a falta de desenvolvimento, porque o MVL não entregou esse peão à toa. A dama tá numa colocação ruim, o cavalo não consegue jogar. A partida segue com dama em A5 e agora D5 foi jogado aqui pelo MVL, entregando mais um peão. Esse cara é maluco. C por D5 foi jogado.
cuidado. E agora cavalo G5 vindo pro ataque, inacreditável. O MVL apostando todas as fichas. E depois de H6, o próximo lance do MVL é surreal. É surreal essa combinação que ele tá fazendo. Ele já não tá mais contando material. O Erigaise já tem 2 peões a mais aqui. O MVL fala, devolve um pra cá. Cavalo por F7, meus amigos. Lance brilhante do MVL. Brilhante. O Stockfish não ousa se mexer. É ou não é o acrobata do xadrez, o MVL? A partida segue com torre por F7. Tudo bem, você fala rei por F7, não funciona, leva checkmate na hora, o mate da cauda de pomba, né? Ou cauda de andorinha, nunca sei se é o da cauda de pomba ou é o da cauda de andorinha, né? Mas é verdade, tem esse nome. Aí uns já explicaram que uma da cauda de andorinha tem tal formato, a pomba tem tal formato. Eu não sei, é um dos dois, tá bom? Mas tem isso. Tem os dois no xadrez, o mate da cauda de pomba e da cauda de andorinha. Mas aqui torre por F7 foi jogada e você pergunta qual foi a vantagem de jogar isso? E o Lagrave é tão intuitivo que ele foi para esse lance brilhante, mas não fez a continuação melhor do mundo. Ele seguiu com bispo E6, que é natural, mas a melhor continuação segundo máquina seria a torre B5 para justificar o lance brilhante. Seguido de torre por D5, atacando aqui o bispo, pressionando aqui, a dama também está chegando, a posição ela é destruída, né? Por exemplo, aqui dama em E8 com cheque, a torre consegue voltar, mas aqui todo tipo de ameaça está chegando. As brancas vão recuperar material à força, mas aqui torre H5, cara, é muito difícil sobreviver. Aqui eu tô fazendo os melhores lances, tá, da engine, e de fato teria como as pretas se segurarem aqui para não perderem, tá? E se quiserem jogar ainda com bispo F8, a partida vai embora com muita complicação, tá? Muito malabarismo, do jeito que o MVL gosta, né? Traz a outra torre pro jogo, o cavalo não consegue jogar, o bispo tá cravado, coisas incríveis e maravilhosas, uma peça a menos, né? Uma peça a menos, mas a posição ela é difícil de progredir aqui para as pretas. Aqui torre A7 é possível jogar, mas aí pendura o cavalo, não é? Porque, bom, aqui talvez B5 então, e por aí vai. Bispo D5, torre A7, uma hora cai aqui o cavalo, recupera algum material, né? Mas, sensacional, portanto, aqui o cavalo por F7, portanto o melhor lance seria a torre B5, mas aqui o MVL vai para bispo E6, a confusão continua, a barrinha tá dando que foi um erro e tal, mas a confusão continua. A partida segue com o cavalo C6, finalmente o cavalo conseguiu jogar. O MVL recupera aqui o material e segue agora com torre B5, atacando a dama e o peão. É posição de tiroteio, o rei aqui, né, a céu aberto. Dama C3 foi jogado, dama em H5 cheque, rei volta para F8 e aqui torre por peão. Torre vem para D8, cuidado, ameaças táticas estão se formando. A dama tem que continuar protegendo a torre, senão tem sacrifício lá com captura da torre. Mas por enquanto tá em casa. Torre de F em D1 pesa na coluna D. Cavalo vem para E7, torre atacada, que lance é esse, Erigaise? Erigaise fazendo malabarismo para cima do acrobata. Porque aqui torre por bispo, ó, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Né? Dama em C1, checkmate. Não, dama C1, a torre volta, cuidado, hein? Aí é choro e ranger de dentes. É dama em E1 aqui, que finaliza com checkmate, né? Aí então, meus amigos, por isso a partida seguiu com torre B5 e não capturando. Bela reação do Erigaise. Bispo vem para C7, torre B3, ataca a dama. E o rei agora o que faz? Torre por D1, primeiro com cheque, a dama recupera e a dama vem para casa de E5. E a gente tem essa situação de torre contra duas peças, não é fácil jogar dessa maneira, mas por conta do rei exposto, o Stockfish está dando que a posição tem avaliação igual. G3 foi jogado, o rei tenta se esconder, torre ataca a dama protege o cavalo. É importante manter a proteção. Dama cheque foi jogada. E a dama vem para E6. Pressão total para cima do cavalo, que escapa. A torre atacada ataca o cavalo, que luta, meus amigos. Cheque com o dedo na cara. O rei sai, cheque com o dedo na cara. O cavalo cobre. E agora o que fazer, meus amigos? Torres E8 foi jogado aqui. Tirando a torre da ameaça aqui da dama. E agora com isso o plano das brancas é estourar o H4, H5. Bispo em E5 foi jogado e agora a torre vem para E6, pressão para cima do cavalo. Bispo F6 faz a cobertura e aqui H4 foi estourado. Dama centraliza, propõe trocas e aqui dama em F5 evita as trocas. Dama C5, dama B1, não vou trocar de jeito nenhum. Dama D5 encosta na torre. E aqui é tentador jogar um torre por F6, só que não funciona porque quando você jogar aqui o H5 não está disponível essa casa. Por isso a partida segue com torre E1, não se pode errar aqui. E seguimos agora com H5, impedindo o H5 no futuro.
Torre D1, ataca a dama sai, dama D3, continua mantendo o cavalo preso, dama vem para G4, rei F1, que lance é esse? Rei H6 dá liberdade para o cavalo. Dama D2 com cheque, joga o rei para H7, dama C2, mantém o cavalo cravado, rei H6 foi jogado, e aqui lembrando que o empate é das negras. Portanto, o MVL, mesmo com uma peça, né, com material a menos aqui, vamos falar uma torre por 2 peças não é muito bom, seria muito bom para ele o empate aqui, joga aqui, empatou e tal, só que nesse momento de Armagedon ele não pode, e o Erigaise tira proveito disso, faz essa provocação. O MVL tem que seguir jogando. Torre D5, cavalo centraliza, dama com cheque, rei H7, partida épica, tá no lance 50 e ela tá só começando. Brincadeira, já tá quase acabando. A partida seguiu aqui com dama C2 com cheque, rei vem pra casa de H6, torre D6, crava o bispo agora. Dama C4 com cheque, conseguiu forçar as trocas, porque agora a dama toma, cavalo toma, mas aqui torre C6 ataca o cavalo. Cavalo cheque, rei vem para E1, cavalo centraliza em E4, torre C4 persegue o cachorro, cavalo vem para C3, A3. O Erigaise vai conseguindo expandir, ele tem uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. Isso pode virar um peão passado. O bispo agora ganhou liberdade para poder jogar. Peão B4 dispara o peão. Temos trocas e agora tá caindo aqui em H5 com cheque. Seria o melhor lance. Mas o MVL já não tá fazendo aqui os melhores, segue com rei D2, rei G6 protege o peão, rei D3, temos o lance cavalo D1, a torre vem para casa de B5, segundo as máquinas dá para jogar isso aqui, bispo C3 e agora rei E2, temos aqui o lance cavalo B2 e G4 foi jogado, lance dramático aqui do MVL, talvez o melhor fosse jogar com torre G5 aqui, porque se o rei continuar querendo proteger, você volta aqui e o peão não pode se mover, porque você vai capturar o bispo. Portanto, cavalo A4, torre B5 e por aí vai, com chances para os dois lados. É o seguinte, o computador fala que dá para lutar para o empate. Certamente 2 computadores jogando terminaria empatada essa posição, essa partida. Mas entre seres humanos a gente fica achando que as pretas vão ganhar, né? A partida segue com G4, peão toma, cavalo C4, rei vem para F3, ai, aqui parece que ainda dava para tentar alguma, o computador aceita tudo, né? Peão passado e 2 peças dando suporte, o computador fala, não, dá para segurar, né? Tem que só jogar um torre G5 aqui, tá tranquilo, só jogar um torre G5, dar uns 2 cheques aí, e depois volta a torre para B5, tá suave, né? Tá bom, se o computador tá falando... Mas aqui rei F3 foi jogado, B3 dispara o peão, e agora não dá para tomar por conta do duplo de cachorro, a partida segue com rei E4, tentando evitar, encostar aqui né, dar um duplo aqui de rei, mas tarde demais, porque olha só, simplesmente depois de cavalo D6, meus amigos, MVL abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, Erigaise, o Erigaiser, meus amigos, conseguiu vencer essa partida dificílima e a gente vai ver como é que tá o ranking mundial aqui depois dessas partidas que estão rolando aí no mundo todo, né? Bastante torneio acontecendo, bastante coisa legal. Bela partida, bela precisão aqui, o Erigaise nunca ficou pior, né? Ele sempre ficou um pouquinho melhor, conseguiu a sua vitória, mostrando muita consistência aí nesse match contra o MVL, né? E aqui, então, vamos ver como é que tá o ranking mundial. Cara, Caruana, número 2 com força, vai buscando o número 1, hein? 2.806 de rating. Tá voando o Fabiano Caruana. Será que ele vai chegar em 2.810, 2.815? Começa a ficar estranho pro Carlsen isso, hein? E quando o Carlsen já não for mais o número 1 do mundo, é porque né, alguém convincentemente pode se tornar o campeão do mundo. Vocês entenderam, convincentemente. Porque enquanto a gente tem um campeão do mundo com todo respeito ao Ding Liren, que é o número 20 e pouco, quanto tá o Ding Liren, que é o 22 do mundo, a gente não fica com a impressão de que, né, a gente sempre quer achar que o campeão do mundo tem que ser o número 1 do mundo, não é assim? É assim, é natural que a gente queira isso, né? Então, a gente está nessa fase de desajuste, porque o Carlsen decidiu não jogar mais os mundiais clássicos. No entanto, temos uma nova geração vindo aí. Gukesh é o número 5 do mundo. Cadê o Erigaise aqui? Ah, tá aqui em cima. Eu procurando ele embaixo, não, tá aqui em cima. Número 4 do mundo aqui, o Erigaise, sensacional. Tanto o Erigaise quanto o Gukesh buscando os 2.800 de rating. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma geração
com 5 jogadores com 2.800 plus, será que a gente vai ter, né? Isso é sensacional. É em gerações assim que o Carlsen conseguia chegar nos 2.880, 2.800, né? Porque 2.881 acho que ele chegou, né? Porque se você não tiver outros 2.800, fica muito difícil chegar lá, porque se você ganha de alguém, ganha um pontinho de rating, se você empata, perde 5, né? Esse é o drama do Carlsen, por isso que ele nunca chegou nos 2.900 de clássicas, né? De rápidas eu acho que ele né? 2.900? Não, de blitz talvez? De blitz 2.888, né? E de rápidas 2.824. Ainda é o número 1 do mundo nos três ritmos Magnus Carlsen. Tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!